Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, do Colégio Delos. Essa aula é para os alunos do terceiro ano do ensino médio, com tema sobre indústria cultural, um tema que a gente estava trabalhando hoje hoje cedo. Esse termo relacionado à indústria cultural é um termo que foi criado numa escola, chamada Escola de Frankfurt, né, dentro de dois pensadores, onde a gente fala aí de Max Horkheimer e Theodor Adorno, que vão trazer o termo indústria cultural, né? Esse termo indústria cultural ele é um termo moderno, ele é um termo que foi criado logo após ao processo de desenvolvimento das propagandas hitleristas na Alemanha, que criava e trazia uma ideia de despolitização e alienação, né? Criando padrões, criando conceitos, criando ideias, criando comportamento. Então, quando a gente fala de indústria cultural, a gente está falando de um movimento, né, que foi criado em 1947 por Theodor Adorno, né, que era membro de um grupo de filósofos onde eles tentavam fazer uma relação entre o desenvolvimento da indústria, certo? E ligar esse desenvolvimento da indústria aos elementos de cultura, né? Ou seja, uma indústria que foi criada para se apossar dentro do elemento cultural de produção, criando padrões, criando modelos, né? Criando principalmente um comportamento de consumo constante, pautado no que nós caracterizamos como obsolescência programada ou obsolescência perceptiva. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. O termo indústria cultural foi criado em 1947 por Theodor Adorno, né? Tanto ele quanto Max Horkheimer fazem parte, eram membros de um grupo, né, filosófico que recebeu o nome que ficou conhecido como Escola de Frankfurt. E a Escola de Frankfurt vai mudar a ideia de cultura de massa para a indústria cultural. Por quê? Porque a massa ela não produz cultura, ela consome cultura nesse âmbito mercadológico. Então, não seria mais uma cultura de massa, e sim uma indústria que iria produzir elementos de consumo padronizados. Então, olha só, para ele, os meios de comunicação de massa funcionam como verdadeira indústria de produtos culturais, visando exclusivamente o quê? O consumo. Então, a questão da indústria cultural, ela surgiu no mundo moderno, obviamente, através de veículos, né, difusores dessa ideia de consumo, como o rádio na década de 20, né, e 30, como a TV na década de 50, né, e aí nós temos aí, já na década de 50 e 60, aí nós vamos ter lá a internet na década de 90, que vai possibilitar um leque, né, de divulgação de consumo. E essa indústria cultural, ela se pauta muito bem naquela questão de que o novo nasce velho. Ou seja, você compra um celular no mês de janeiro, quando for em agosto, esse seu celular já está o quê? Obsoleto. Por quê? Porque produz-se uma mercadoria a ser consumida, divulga-se ela na indústria cultural através da mídia, né? E já se produz um outro elemento que vai substituir aquele que acabou de ser lançado, né? O conceito da obsolescência programada. E quando você percebe que aquilo que você usa já não é mais tão moderno assim, entra do conceito da obsolescência perceptiva, certo? Então, entendendo um pouco mais sobre essa questão da indústria cultural, a gente liga esse conceito da indústria cultural ao elemento de alienação, né? Que era justamente a formação de um padrão de consumo, né? A formação de um padrão que vai se perpetuar a partir do momento em que essa indústria vai se transformando, vai se aperfeiçoando, né? Os métodos de divulgação e de produção. Então, olha só como que está resumido aqui, ó. Sociedade de consumo, né? Ou seja, nós já temos uma ideia de compra e venda de mercadorias que se associou à arte, tendo como resultado uma indústria cultural. Essa indústria cultural, ela trouxe, né, a sua divulgação através de rádio, né? Esse rádio década de 20 e 30, televisão e cinema década de 50, 60 e 70, né? A música, a internet na década de 90, que vai ampliar cada vez mais esse leque de consumo. Agora, quais são as consequências dessa indústria cultural, do surgimento dessa indústria cultural? Primeiro, nós temos uma indústria cultural que vai fazer com que a cultura erudita perca o seu rigor. Essa indústria cultural vai fazer com que a cultura popular perca a sua espontaneidade, através de elementos de uniformização. Olha só, uniformização do sujeito e a manipulação de sua autonomia, ou seja, esse sujeito não vai ter mais autonomia no vestir, no comer, no ouvir e no que observar e no que consumir. Né? Por quê? Porque todas as suas ações
vai ser pautada dentro de um modelo de controle alienante chamado indústria cultural. Olha só, pessoas que vestem as mesmas roupas, usam os mesmos sapatos, ouvem as mesmas músicas, né, assistem os mesmos filmes. Isso chama-se alienação e despolitização. A palavra alienação significa dar o seu direito ao outro. A despolitização é perder completamente o sentido da realidade, certo? Ou seja, sair dessa lógica e se tornar um outsider, que deveria ser o elemento fundamental, né? Que era você se isolar, mas isso é impossível dentro do conceito sociológico. Entendendo, então, essa ideia da indústria cultural, ela vai se desenvolver aqui no Brasil na década de 20, né, quando se acelera o processo de industrialização, ali na chamada produção da indústria cafeeira, né, onde esse café ele vai promover o processo de industrialização, chamado ouro verde. Né? Olha o que está dizendo aqui, ó. A indústria no Brasil se desenvolveu a partir da década de 20, quando se acelerou a industrialização, urbanização, difusão de jornais e rádio. Né? Aqui já nem se pensava na internet. Pouco a pouco, naquela época, foi se formando a opinião pública com gostos, desejos, avidamente consumidores e padronizados, sobretudo, tá? Notícias e informações culturais. Esse controle da mídia representa o controle da massa. A indústria cultural se utiliza da grande mídia para definir padrões, para despolitizar e para estabelecer padrões de consumo, sobretudo. E isso, obviamente, as consequências elas são sérias dentro de uma sociedade tão desigual igual a nossa, certo? Aqui é outro exemplo ó, da cultura, né, no Brasil, que se desenvolveu, né, como estou dizendo, como eu disse anteriormente, ó, a indústria cultural ocorreu paralelamente ao desenvolvimento econômico, né, com a criação do rádio na década de 20, a televisão na década de 50 e a internet na década de 90, ou seja, ampliando as possibilidades de consumo, certo? Aqui nós temos a imagem de Walter Benjamin, que era um alemão, um filósofo alemão, que via nesse conceito de indústria cultural algo bom, contrapondo a ideia de Adorno e Horkheimer. Por quê? Walter Benjamin, ele acreditava que essa reprodutibilidade técnica da indústria no campo da cultura era importante para democratizar a cultura. No entanto, No entanto, Max Horkheimer e Theodor Adorno, eles foram importantes no sentido de refutar e trazer essa ideia de que a indústria cultural ela é massificada e alienante. Ok? A indústria cultural, dentro desse conceito de Max Horkheimer e Theodor Adorno, nos traz uma ideia de que essa produção cultural ela atende a padrões homogeneizantes. O que significa isso? Multidões padronizadas e homogêneas, ou, no máximo, né, compartimentizadas em setores da população com características semelhantes, certo? Ou seja, trazer uma ideia massificante, um comportamento padronizado através da alienação e através da despolitização, certo? Olha só, voltando para a produção em série, comercialização e lucratividade com a distribuição de mercadorias culturais. Ou seja, essa mercadoria ela não pode ser uma mercadoria reflexiva, né? Essa indústria cultural não pode pautar a sua produção em elementos reflexivos e politizantes. Ela tem que ser de fácil acesso, de fácil apreensão, de fácil consumo. Ela não pode ser reflexiva. Porque se ela for reflexiva, ela não terá muitos adeptos. Porque a nossa cultura, né, que é aquela cultura estadunidense ali, do chamado American Way of Life, que é o jeito americano de viver, que é o jeito pautado no consumo, exacerbado e sem controle, despolitizado e alienante. Agora, obviamente, a internet, ao mesmo tempo que eu disse que ela deu voz, né, aos idiotas, ela deu voz também, né, a esse conceito de se desmistificar essa ideia de uma cultura de massa, né? Hoje em dia nós temos a internet como um veículo importantíssimo nesse conceito da democratização do acesso à cultura. Não é uma cultura apenas apresentada e controlada pela grande mídia, certo? É uma cultura também que pode ser identificada, que pode ser perpetuada através da internet, que democratizou, mas também trouxe inúmeros problemas que nós não tínhamos. Cultura de massa, direcionado à indústria cultural. Vou finalizar essa aula só por uma questão de entender basicamente o que vem a ser esse elemento alienante e despolitizado. Obrigado, meninos, e tenham uma boa semana.